Olá, paz seja com todos. Como vocês estão? Seguindo a nossa jornada de leitura bíblica, estamos lendo o segundo livro de Samuel. Hoje vamos ler o capítulo 16 e o capítulo 17. Vamos lá? Segundo Samuel, capítulo 16. E, passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, e sobre eles 200 pães com 100 cachos de passas, e 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: Que pretendes com isto? E disse Ziba: Os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: Onde está, pois, o filho do teu senhor? E disse Ziba ao rei: Eis que ficou em Jerusalém, porque disse: Hoje me restaurará a casa de Israel, o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: Eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: Eu me inclino e que eu ache graça aos teus olhos, ó rei meu senhor. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando. E apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os seus valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E, amaldiçoando Simei, assim dizia: Saí, saí, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão teu filho. E eis-te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar, e lhe trarei a cabeça. Disse, porém, o rei: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: Amaldiçoa a Davi, quem, pois, diria: Por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: Eis que meu filho, que descendeu de mim, procura minha morte, quanto mais ainda este filho de Benjamim? Deixa-o que eu amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará bem a sua maldição deste dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei, e ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira. E o rei e todo o povo ia com ele, e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém e Aitofel com ele. E sucedeu que, chegando Uzai, o arquita, amigo de Davi, e Absalão, disse Uzai a Absalão: Viva o rei, viva o rei! Porém, Absalão disse a Uzai: É esta tua beneficência para com teu amigo? Por que não foste com teu amigo? E disse Uzai a Absalão: Não, senão daquele que eleger o Senhor e todo este povo e todos os homens de Israel, dele serei e com ele ficarei. E, demais disso, a quem serviria eu? Porventura não seria diante do seu filho? Como servi diante de seu pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: Dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão:
Entra as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que fizeste aborrecível para com o teu pai. E se fortalecerão as mãos de todos que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terrado, e entrou Absalão as concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. E era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultaria. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi como para com Absalão. Capítulo 17. Disse mais Aitofel a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e seguirei após Davi esta noite. E irei sobre ele, pois está cansado e fraco das mãos, e o espantarei. E fugirá todo o povo que está com ele, e então ferirei o rei só. E farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscas é como se tornassem todos. Assim todo o povo estará em paz. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: Chamai agora também Uzai o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. E, chegando Uzai a Absalão, lhe falou Absalão, dizendo: Desta maneira falou Aitofel: Faremos conforme a sua palavra? Se não, fala tu. Então disse Uzai a Absalão: O conselho de Aitofel esta vez não é bom. Disse mais Uzai: Bem conheces tu a teu pai e aos seus homens, que são valorosos e que estão com o espírito amargurado, como a ursa no campo, roubada dos cachorros. Também teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará escondido em alguma cova, ou em qualquer outro lugar, e será que, caindo no princípio alguns deles, cada um que ouvir, então dirá: Houve derrota do povo que segue Absalão. Então, até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso, e homens valentes os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que, com toda a pressa, se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu, em pessoa, vás à peleja. Então, iremos a ele, em qualquer lugar que se achar, facilmente viremos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra, e não ficará dele e de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só. E se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel trará cordas àquela cidade, e arrastá-los-emos até o ribeiro, até que então se ache ali nem uma só pedrinha. Então disse Absalão e todos os homens de Israel: Melhor é o conselho de Uzai o arquita do que o conselho de Aitofel. Porém, assim o Senhor o ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. E disse Uzai a Zadok e a Abiatar sacerdotes: Assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel. Porém, assim aconselhei eu. Agora, pois, enviai apressadamente e avisai a Davi, dizendo: Não passes esta noite nas campinas do deserto, mas passa depressa a outra banda, para que o rei e todo o povo que com ele está, não seja devorado. Estavam, pois, Jonatas e Aimaas junto à fonte de Rogel, e foi uma criada e lhe disse. Eles foram e disseram ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Mas viu-os, todavia, um moço, e avisou Absalão. Porém, ambos logo partiram apressadamente
e entraram na casa de um homem em Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio, e para ali desceram. E tomou a mulher a tampa, e a estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grãos descascados sobre ela. Assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão à mulher àquela casa, disseram: Onde estão Aimaas e Jonatas? E a mulher lhes disse: Já passaram o val das águas. E havendo-os buscado e não os achado, voltaram para Jerusalém. E sucedeu que, depois que partiram, saíram do poço e foram e anunciaram a Davi, e disseram a Davi: Levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou contra vós Aitofel. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantou e passou o Jordão, e já pela luz da manhã nem ainda faltava um só que não passasse o Jordão. E, vendo, pois, Aitofel, que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento e levantou-se e foi para sua casa e para a sua cidade, e pôs em ordem a sua casa e se enforcou. E morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. E Davi veio a Maanaim, e Absalão passou o Jordão, ele e todo o homem de Israel com ele. Absalão constituiu a Amasa em lugar de Joabe sobre o arraial. E era Amasa, filha de um homem cujo nome era Itra, o israelita, e o qual entrara a Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. E Israel, pois, e Absalão acamparam na terra de Gileade. E sucedeu que, chegando Davi a Maanaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileatita, de Rogelim, tomaram camas e bacias e vasilhas de barro, e trigo e cevada, e farinha, e grãos tostados, e favas de lentilhas, também torradas, e mel, e manteiga, e ovelhas, e queijos de vacas, e os trouxeram a Davi, e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: Este povo no deserto está faminto e cansado e sedento. Concluímos assim a nossa leitura de hoje. Posso orar por você? Pai, em nome de Jesus, te damos graças pela tua palavra. Ah, Senhor, quantas vezes o dia mau chega e às vezes temos que fugir, nos esconder, para que não sejamos, ó Deus, devorados pelos nossos inimigos. Pai, em nome de Jesus, em todas as situações e circunstâncias, nós sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor tem nos livrado das mãos dos nossos inimigos, que a tua graça, Senhor, nos alcança, não somente um merecimento, pois não somos merecedores, mas que a graça maravilhosa do Senhor nos alcance. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e os nossos erros, e livra-nos do mal. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar. Compartilhe a palavra de Deus. É ela que transforma as nossas vidas. Beijos, Deus abençoe. Tchau, tchau.